anos, vamos fazer 5 anos da decisão do STF sobre Raposa Serra do Sol. Nestes 5 anos, o que mudou no Estado, essa decisão do STF? O que a gente percebe no Estado, há um arrefecimento com relação aos embates, aos conflitos da sociedade índia com não índia, né? Nós assistimos vários atos de violência, agora, né, a situação está bem mais tranquila. E também, o que se percebe, houve um retorno, né, dos indígenas que antes viviam na cidade, com condições precárias e tal, voltaram para a terra indígena. Tanto que o CIRN, no último levantamento feito agora, no ano passado, retrasado, depois de 5 anos da demarcação, foi um levantamento dentro da Raposa Serra do Sol, conta hoje com 25 mil indígenas. Os índios que voltaram para lá e os índios que lá já estavam, eles têm produzido, eles têm a produção agrícola nesse período, isso existe ou não se nota isso aqui em Boa Vista, não se detecta esse... Talvez não é divulgado, né? Nós não acha divulgação no Estado. Exemplos de produção agrícola? Sim, e muito grande. Melancia, né? Para quase toda a produção de melancia é lá, mandioca, produção de vários hortifrutigranjeiros, gado, né? Hoje os maiores pecuaristas do Estado o maior rebanho bovino está dentro de terra indígena, né? Com quase 60 mil cabeças de gado. Esse rebanho é herança deste processo da Raposa Serra do Sol? Não, eu não tenho como afirmar isso, não necessariamente, mas que há uma produção e que, né? E essa produção, inclusive, é uma produção registrada, o próprio Conselho Indígena de Roraima tem esses números, né? De quanto se produziu e quanto se vendeu, né? Para a sociedade não índia. Mas eu posso te garantir, diante dessa informação do CID, que houve realmente um incremento na produção interna lá dentro da Raposa Serra do Sol. Os índios estão melhores hoje do que estavam antes? Também, eu penso que está melhor no sentido da pacificação, no sentido de que, né, não há mais, a gente não percebe, né, como há alguns anos atrás, né, aquela tensão entre eles. E só essa pacificação, o fato de estarem na sua terra, com as suas roças, seus parentes, penso que melhorou bastante, né, a qualidade de vida deles nesse sentido. O que é normal a gente ouvir de algumas lideranças, na época do debate, quando foi muito forte o debate, ainda até hoje se ouve, que haveria uma intenção de ONGs internacionais, de interesses internacionais nestas áreas, e os índios estariam sendo usados por ONGs internacionais. O que o senhor tem a dizer disso? Isso procede? O que é a ONG? A ONG é uma organização não governamental, é uma junção de pessoas para uma determinada finalidade social. Essa associação, né, essa junção de pessoas, inclusive, em 5 incisos do artigo 5º da Constituição, ele é, inclusive, incentivado, né? E nós temos várias ONGs, né? Nós temos ONGs que têm vários fins sociais, e os próprios índios, eles também acabaram se reunindo em ONGs, né? Por exemplo, nós temos a Rutucara, que é uma ONG dos índios Yanomami, o próprio CIR, a Sodiur, temos várias, a UPIR, que é dos professores, né? Lá da Associação dos Índios da Terra Indígena São Marcos, eles também se associaram em ONG. Agora, generalizar, dizer que as ONGs estão ocupando as terras indígenas, ou estão explorando a terra indígena, nós temos que tomar bastante cuidado, né? A gente tem que perguntar qual ONG, quando foi, quem fez, porque se a ONG estiver lá dentro para a prática de atos ilegais, né, um ato está cometendo crime. Há processos formais abertos investigando? Desconheço, não conheço nenhum processo formal, pelo menos no âmbito do Ministério Público eu desconheço. Mas pode, eu não estou dizendo que não há, pode haver, mas em havendo, né, os próprios índios devem tomar essa iniciativa, ou a gente mesmo, né, aqui no Ministério Público, tomar as medidas legais nesse sentido de apurar. Né? Há garimpo clandestino em terras indígenas? Há registros de garimpo clandestino, sim. A Polícia Federal tem feito operações lá dentro de não índios, que tem feito várias operações com garimpo ilegal. Com a colaboração de índios? Algumas vezes com a colaboração de índios. E esses índios que colaboram, eles também são presos nessas operações de extração ilegal de minério.
Há também uma questão do envolvimento das igrejas nas comunidades indígenas. Como é que o senhor vê isso? Isso é uma coisa nova, é antiga, isso já veio de... O cristianismo, né? O cristianismo, ele, lá na origem, na nossa colonização, quando chegou o colonizador aqui, no início do século XVI, índio não era um problema do Estado espanhol, do Estado português, particularmente esses reis católicos. Os índios eram entregues à responsabilidade para a igreja, e inclusive os reis pagavam benefício de ordem ao papado para que tomassem conta dos índios. Então, historicamente, quem chegou primeiro dentro das comunidades índias foram os padres, os religiosos. Então, da tradição, né, principalmente desses dois estados, de Espanha e Portugal, de entregar entre aspas, esse problema na época a aos religiosos, essas igrejas. Então, historicamente, sempre tiveram, né, esse relacionamento com os índios. Só em 1755, com a chegada do Marquês de Pombal aqui, que houve, no caso da nossa região, a expulsão dos jesuítas e tal. Então, o relacionamento dos índios com as igrejas, isso é da cultura deles e é da história do Brasil, né? O Estado brasileiro, só a partir de Pombal, que começou a se relacionar diretamente com o índio, né? Então, mas que existe, nós temos não só igrejas, que é uma minoria católicas, mas nós temos também vários templos evangélicos dentro de terra indígena, inclusive os próprios índios, pastores evangélicos. Isso é comum na nossa região. Para entender, né, esse problema trazido para ser solucionado pelo judiciário do fechamento da 174, nós temos que voltar, né, à origem do que aconteceu e tal. Houve um embate, né, um conflito dos índios Aimiri e Atuari, e com o exército brasileiro. E o exército abriu, né, por intermédio da força, um belo... 1964, 68, eu não lembro exatamente o período. E o exército tomou conta e, contra a resistência, os índios se resistindo, eles promoveram a abertura da estrada. E a corrente, quem fixou a corrente lá é o próprio exército brasileiro. O exército que fixou a corrente, ficavam os guardas, né, para fazer a proteção durante o período da noite, porque ainda havia resistência por parte dos índios, e aí formavam-se comboio, eles faziam, né, no início da corrente, faziam o comboio, levavam o comboio até do outro lado. No trecho do lado de cá, sim, abrindo e fechando os dois trechos lá. E depois, de um certo tempo, entre aspas, os índios pacificados, né, e tal, foi entregue, o próprio exército brasileiro passou essa missão aos próprios índios cuidarem da corrente e administrar a corrente. Isso é uma coisa que aconteceu formalmente? Formalmente. Isso tem, os próprios, dentro dos Aimiri e Atuari, tem fotos, eles têm documentos onde eles provam que a corrente foi colocada pelo exército brasileiro e depois foi passado para eles a missão de controlar a entrada e saída de pessoas. Por que eles não liberam a estrada hoje para o trânsito normal? O que eles argumentam é uma questão ambiental muito forte, a questão, né, de proteção da sua floresta e a questão de animais na floresta. E também tem várias comunidades em volta, né, a questão do sossego, né, a poluição ambiental e tal. É esse o argumento deles. Mas é um processo ainda que ele está para ser decidido, né? É um processo judicializado. Foi feita inspeção judicial in loco, o juiz fez, há pareceres, há posicionamentos e tal. Então, nós estamos aguardando agora um primeiro posicionamento do judiciário sobre isso.